Espiritualidades. Esse programa que é criado aqui com o intuito básico de difundir a doutrina espírita, mas, além de tudo, trabalhar principalmente com os 3 pilares de sustentação do espiritismo, que são ciência, filosofia e religião. Eu sou Carlos Biela, a edição e a apresentação são minhas e a parte técnica fica por conta do nosso amigo Claudinho Cardoso. Participe conosco, enviando seus comentários, suas dúvidas, sugestões, perguntas, mesmo que sejam críticas, mas participe conosco. E você pode acompanhar o nosso podcast aqui, o programa Espiritualidades, pelos canais do Sintonia no Bem, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Participe ao longo do programa e você que nos assistir posteriormente nos programas gravados também pode deixar o seu comentário, que sempre eu estou passando pelos programas já gravados para ver se tem alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário para que nós possamos ou comentar aqui, ou responder, ou direcionar para o convidado que, porventura, possa ter participado daquele programa. Então, como sempre, antes do início do programa, a gente convida todos para que possamos nos unir numa oração, pedindo, como sempre, que Deus possa iluminar todos nós, sem distinção, em especial que coloque no coração de todos os homens a paz que é tão necessária para a nossa evolução como ser humano, e que possamos todos nós, dentro das nossas limitações, caminharmos sempre pelo caminho do bem. Que Deus possa estar sempre conosco e que possamos colocar todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos em execução. Pois bem, então, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa o médico psiquiatra Dr. Fernando Meneghini. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Fernando, vou te chamar de Fernando. Fernando. Minha mãe escolheu esse nome, então pode chamar. Pode chamar. Te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu fico até... às vezes até me emociono, porque toda vez que eu converso com alguém falando do programa e fazendo um convite, ninguém se colocou contra. E, muito pelo contrário, do mesmo modo que você se colocou à disposição e achou até interessante, né, a proposta que a gente tem aqui dentro do programa, eu tenho recebido isso de todos os que eu tenho convidado. Então, para que eu não perca muito tempo falando sozinho, e como sempre eu faço aqui quando chamo alguém, eu gostaria que você falasse quem é você. Bom, essa é a pergunta mais difícil de ser respondida, viu, Biela? Eu posso dizer algumas coisas que eu faço, talvez ajude as pessoas a me identificar, né? Mas, bem, eu nasci em São Paulo, né? Sou paulistano, mas ainda criança mudei para Mato Grosso do Sul, onde meus pais moram lá até hoje, né? Dona Emília, seu Mário. E depois dessa experiência, me encantou morar em cidades menores. E eu fiz a faculdade de medicina em Dourados mesmo, onde meus pais moram. Depois fui fazer minha residência médica e voltei para São Paulo, já num grande centro. Fiz minha residência em psiquiatria e psicoterapia também, lá na Universidade Federal de São Paulo. E gosto muito de morar no interior e optei por isso. E também gosto de dar aula, então resolvi, quando surgiu o concurso aqui da Universidade Federal de Jataí, tentar, né, o ingresso na universidade, consegui, e aqui estou em Jataí. Agora já há alguns anos, né, quase 5 anos, meu filho, o Arthur, é jataiense, e então eu já me sinto bastante jataiense também. Que bom. Me tira uma dúvida aqui. Às vezes eu faço essa pergunta quando eu encontro alguém da área médica. O que é que te motivou a ir para essa área da psiquiatria? Pois é, essa também é uma história comprida, mas eu vou tentar resumir. Acho que quando eu fiz o curso médico, né, existia um interesse em entender o que é um sujeito, o que é uma pessoa, né? E ao terminar o curso, eu aprendi muitas coisas de como funciona esse conjunto de órgãos aí e tal. Mas ainda não me satisfez isso, né? Então eu procurei entender melhor os conflitos emocionais, psicológicos, e me interessava muito isso. E a medicina pouco me ofertou em termos de recursos para isso. Aí eu falei, bom, vou tentar entender melhor essa história dentro da psiquiatria. Aí eu me encantei por isso e acabei me apaixonando por essa área. E assim eu acho que consigo ter uma proximidade maior com os meus pacientes. Tanto que hoje o ambiente de trabalho que eu mais gosto é o consultório,
que é uma relação de longo prazo, né? Que a gente vai estabelecendo com os pacientes, a gente vai acompanhando. Basicamente, o trabalho que me mais empolga na psiquiatria é estar junto do paciente, no intuito, nessa caminhada, né? Quando a gente está passando por um momento de dor, de sofrimento, de angústia, parece que ninguém quer estar perto da gente, né? Quando a gente está num momento bom, de alegria, tá todo mundo junto, aí vem a galera do oba-oba e a casa fica cheia. Mas quando a dor aparece, as pessoas se afastam. As pessoas se afastam. E aí é onde, né, às vezes a religião e às vezes outros serviços, né, de saúde, especialmente saúde mental, tem um lugar, né, para ocupar, para dar um amparo a esse sujeito que sofre, né? A área de atuação do psiquiatra, porque eu falo isso porque nós trouxemos aqui em programas passados psicólogos que falaram da área de atuação da psicologia. Da psiquiatria, qual seria essa área? Bom, o nosso grande parceiro é o psicólogo, né? Com certeza. Ele é um profissional que trabalha junto com o psiquiatra, né? Nós utilizamos técnicas muito complementares e, inclusive, trocamos ali ferramentas o tempo todo. E, bom, o psiquiatra é o médico que trabalha com pacientes que estão, como eu falei, em sofrimento ou que estão com algum tipo de adoecimento psíquico. Nós chamamos tecnicamente isso de transtornos mentais, né? Que são conjuntos de sinais e sintomas que formam esses quadros que a gente consegue tratar. E esse tratamento, ele inclui várias estratégias e frequentemente inclui atividade física, psicoterapia, que é o tratamento baseado numa conversa, numa dialética que o psicólogo em geral implementa, mas que o psiquiatra precisa também dispor de ferramentas. Não é por isso que eu fiz a minha residência em psicoterapia também. E eventualmente a medicação. Certo. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa delimitar é que o psiquiatra que só prescreve medicamento, ele é um psiquiatra muito deficiente tecnicamente. Ele não tem condição de ofertar outros cuidados que são importantes. E, na verdade, todo paciente precisa ser ouvido, todo paciente precisa de acolhimento e precisa de alguma ou outra abordagem psicoterápica, mas nem todos precisam de medicação. Até uma pergunta que eu ia fazer, porque muitas vezes a gente tem essa visão errônea, né, de que todo tratamento psiquiátrico ele vem junto com medicação, e não é isso, né? Exatamente, não é isso. Às vezes a pessoa pode buscar um psiquiatra, nós vamos ter uma conversa, vamos tentar identificar se existe uma doença ou um transtorno mental, né, que a necessidade da medicação se impõe ou não, e aí sim a gente vai fazer um planejamento terapêutico, mas o sofrimento, eu falo que assim, a ausência de doença não é o mesmo que a ausência de cuidado. Então, às vezes as pessoas pensam assim, não, tem que estar doente, aí eu vou para o psiquiatra, se eu tiver surtado, se eu tiver doido, se eu estiver pensando em me matar. As pessoas usam esses termos assim meio populares, mas não. Peraí, você vai esperar infartar, Biela, para você procurar um cardiologista? Exatamente. Não. Você vai esperar ter uma depressão grave para procurar um psiquiatra? Não, você pode procurar para fazer uma abordagem preventiva, pensar o que são fatores que estão causando muito estresse na sua vida para poder modificá-los e não adoecer. Porque depois que adoeceu, a gente já está atrasado. Então, a ideia é prevenir, né? Hoje a gente pensa muito na prevenção na psiquiatria e o tempo privilegiado é a infância. A gente estava até antes do programa aqui falando um pouquinho de projetos sociais que envolvem crianças e olha, é o momento. Eu tive um professor que ele brincava e dizia que a transformação realmente acontece na infância. Depois, no adulto, é puxadinho que a gente faz. Dá certo, fica bom, mas a estrutura a gente consegue moldar de uma forma muito mais saudável na infância, né? Como é que é o ditado popular lá de menino que se torce o pepino, né? Acho que é isso, né? Então, na infância mesmo que você tem que começar a pensar. Inclusive, muitos dos distúrbios, né, dos transtornos psicológicos, psiquiátricos, eles surgem durante a infância, né? Traumas, muitas vezes, que podem ocorrer nessa idade. Até falando um pouquinho disso, né? Desculpa te interromper. Não, sem problema. Mas quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente estava no boom da genética, né? Falando, peraí, a genética, quando descobrir lá a sequência de genes, nós vamos entender quase tudo do funcionamento das doenças. Só que aí, né, não é bem simples assim. Não foi bem assim, porque aí a genética hoje, ela joga para o ambiente. Ela fala assim, existe a epigenética, que
como que o gene sofre influência do ambiente. Exatamente. E aí é o papel que nós devemos, né, pensar. Peraí, o que essa criança está se alimentando, como que é a relação com a sociedade dos pais, né, a família, os amigos, enfim, quais são os valores que essa criança está sendo exposta. Isso tudo vai ter um impacto violentíssimo na vida do indivíduo. E na gestação isso já acontece, epigeneticamente nós somos muito vulneráveis. Nos primeiros meses, primeiros anos de vida são muito impactantes. Sim. Então, assim, a gestação e o primeiro e segundo ano de vida são os anos mais importantes da vida de qualquer indivíduo. Depois disso, existem, claro, muitas coisas que vão acontecer, mas que nenhuma delas vai ter tanto impacto do que quanto o que aconteceu nesse primeiro momento. Inclusive a questão até mesmo da física cerebral, né? A formação, ela demora mais. Então, qualquer trauma que possa ocorrer durante o período gestacional, durante o período da primeira infância, vai causar um problema sério depois. Exatamente, né? E eu acho que a gente, né, tem uma dificuldade muito grande em pensar o que é cuidar da saúde mental, né? Então, às vezes eu pergunto para as pessoas, mas como é que você cuida da sua saúde mental? E a pessoa fica meio assim, peraí, será que eu tenho que tomar um remédio para melhorar a memória? É isso que é cuidar da saúde mental? É que a gente não tem esse conhecimento, né? Essa cultura, exatamente. Nós não temos essa orientação. É difícil você... Às vezes, quando você vai conversar com alguém que você começa a enveredar por essa questão mental, por essa questão cerebral, a pessoa já fica meio arredia. Você está achando que sou louco, né? Exatamente. Porque até muito se fala, né? O psiquiatra é um médico dos loucos. Exatamente. Não é isso, né? Isso já foi, né? Hoje, nós, no passado, até um passado muito recente, sei lá, década de 80, 90, nós dispunhamos de pouquíssimos medicamentos. Assim, os remédios que existiam na época para tratar a maior parte dos quadros, por exemplo, comuns de ansiedade, depressão, eram muito incômodos de serem tomados. Então, a pessoa tinha tanto efeito colateral Sim. que não valia a pena tomar o remédio, a menos que ela estivesse muito mal. Hoje, a realidade mudou da água para o vinho. Então, hoje, quadros brandos de ansiedade, depressão, né, sintomas ainda que leves, algum quadro de estresse, você já pode ter benefícios com as medicações, que as medicações melhoraram bastante, né? Elas são muito mais seguras, têm muito menos efeitos colaterais, e as pessoas hoje têm uma relação muito diferente com o tratamento. Então, hoje, você não precisa chegar num ponto crítico, né, porque o remédio não vai te trazer nenhum desconforto significativo. Claro que, eventualmente, isso acontece e a gente dispõe de um leque muito grande de opções para poder trocar quando isso for necessário. Mas mudou bastante, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui só para mandar um alô para o pessoal que está nos acompanhando. Dorimar Leme está assistindo pelo Instagram, um abraço. A nossa amiga Gláucia, Terezinha, falando aqui boa noite, que bênção essa participação do Dr. Fernando. A Vanessa dando boa noite a todos. E já tem uma pergunta aqui, ó. Quem percebe ou deveria perceber primeiro essa questão? Pais, pediatra ou escola? Bom, essa, assim, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Porque existem vários quadros de transtornos mentais e alguns são muito sutis. Inclusive, que tem que ter uma pessoa com treinamento muito refinado para conseguir identificar. Por exemplo, vamos falar de um quadro de autismo. Existem pessoas que têm autismo que têm um quadro muito grave, que qualquer indivíduo leigo ou com conhecimento vai conseguir perceber. Mas hoje, eu atendo alguns indivíduos adultos que estão na universidade, inclusive professores, às vezes, já de 40 e poucos anos, e eu diagnostico com autismo hoje, com 40 e poucos anos, então, por exemplo. Então, esse indivíduo não foi visto, ele passou pela infância, os pais, passou por várias escolas, passou pela universidade. Pelo pediatra, pelos clínicos, talvez até no geriatra já, né? Alguns. Mas ninguém percebeu. E ninguém notou. E a pessoa tem uma série de prejuízos que incomodam. Então, assim, quanto maior for a nossa rede de cuidados, melhor. Então, assim, os pais devem olhar seus filhos e cuidar da saúde mental, tomar cuidado, prestar atenção, ver se ele tem um desenvolvimento que a gente chama de típico. O que é típico? É o desenvolvimento que está na média. Então, a criança tem lá os marcos do desenvolvimento. A criança começa a andar, em geral, com 1 ano.
a fala de forma Sim. um pouco mais clara com 2 anos. Então, assim, esses marcos que o pediatra pode esclarecer também para os pais, eles são úteis para os pais entenderem. Não quer dizer que o meu filho está um pouco atrasado na fala, então ele vai ter autismo? Não necessariamente. Atraso de fala é uma coisa que às vezes requer apenas uma intervenção com fone e a criança deslancha. Mas ela precisa de ser vista, ser cuidada, né? E é claro que às vezes é difícil para a gente olhar e falar, nossa, meu filho, será que ele tem algum tipo de, não é fácil de necessidade especial, vou ter que levar no médico, não vou, a pessoa não quer acreditar naquilo. Mas assim, como eu disse, peque pela prudência, vai lá. Então, vou no pediatra, vou conversar, vou no psiquiatra da infância e adolescência, vou no psicólogo e vou trocar ideias. Ele vai acompanhar e vai me dar uma segurança maior, né? Os professores também têm uma competência para isso. Claro que ainda no Brasil a educação como um todo é muito precária. Então, a formação do professor, como de todos os profissionais, ela não é a melhor. Sim. E, de fato, né, essa rede, ela precisa com relação a isso, eu cheguei a trabalhar com ensino fundamental e é complicado. Você pegar uma sala com 40, 45 alunos e você conseguir pegar detalhes de comportamento, não é fácil, né? Não vai pegar. Às vezes, por exemplo, numa consulta, às vezes imagina que você vá no psiquiatra, Biela, sei lá, e precise, e o psiquiatra te atende em 10 minutos. Assim, é um tempo insuficiente, porque ele não vai conseguir... em uma hora já é apertado, né? Você já conversa, você já capta muita coisa, mas às vezes a gente ainda assim fica com hipóteses que a gente pede para o paciente retornar, vai fazendo um acompanhamento de longo prazo, e isso vai trazendo mais clareza no nosso diagnóstico e na nossa impressão de como ajudar aquela pessoa. E aí, imagina, você vai no médico lá, o cara te atende em 10 minutos, ele não vai conseguir ter essa clareza, né, em muitas situações. E só isso se for ter bola de cristal, né, para poder... bola de cristal, que é o que muitas vezes acontece hoje em dia, exatamente. Né? Mas, alô aqui para o pessoal, o Aloysio Araújo dando boa noite, Mariana Carvalho, Fernando sempre arrasando, e Fátima Gomes dando boa noite aqui para nós. Então, um abraço a todos que estão nos acompanhando. O termo psiquiatria, se for fazer pesquisa aí, você acaba vendo em algumas definições que ele deriva de 2 termos gregos, psique e iatros, que significaria psique, talvez mente, alma, espírito, dependendo da tradução, e iatros, cura, ou que cura, né, ou médico. Então, se a gente pegasse o significado dos 2 e juntássemos, seria mais ou menos aquele que cura a alma. Você entende mais ou menos dessa forma também? Não, bem menos, Bia, calma. Não pretendo, viu? Não... Primeiro, assim, esses termos, né, claro que acaba sendo uma homenagem ao profissional que atua nessa área, mas é muito pretensioso a gente pensar que vai primeiro curar. O que é cura, né? É uma coisa, já vem um termo muito carregado. A pessoa que sofre, ela precisa de cura ou ela precisa de, sei lá, de acolhimento, de entender por que ela sofre, né? Às vezes a ideia que o paciente muitas vezes tem ao chegar ao consultório é que a gente acabe com aquele sofrimento. Não, me dá um remédio aí para dormir, para não ver essa dor que eu estou enfrentando. E às vezes a gente tem que propor exatamente o contrário. Falar, não, peraí, vamos transformar um pouco essa vida e tentar melhorar, tirar essas coisas que fazem você sofrer e encontrar um caminho de Você mais falou uma coisa saúde, né? interessante. Fazer a pessoa entender o porquê está sofrendo. Exatamente. Talvez esse seja o ponto principal, né? Esse é o ponto. E infelizmente, na história da psiquiatria, né, quando a gente vê as histórias das classificações dos transtornos mentais, eles tiveram um percurso. Hoje nós estamos aí na 11ª, né, classificação internacional de doenças, o CID-11 ou DSM-5, né? Então, assim, já tem uma longa trajetória e, de fato, isso vai mudando um pouquinho o entendimento que nós damos aos transtornos mentais. E as pessoas, elas querem, às vezes, simplesmente um alívio sintomático. E não é essa a proposta. A psiquiatria, ela foi se transformando. E ela foi perdendo um pouco essa preocupação com o sentido dos sintomas.
né? E isso é uma coisa que é o cerne da profissão do psicólogo. O psicólogo está muito interessado nisso. E o psiquiatra, o bom psiquiatra também deveria estar, mas infelizmente, quando a gente fica só na superfície da psiquiatria, esse checklist de sintomas, peraí, Biela, você está dormindo bem? Você está comendo bem? Você está trabalhando? Você está feliz? Você se sente triste? Para fazer essas perguntas, basta 2 minutos de conversa, a gente preenche os critérios diagnósticos e acabou. Mas isso é muito raso. A gente quer entender por quê. Como que você... como a depressão acontece em você? Por que que ela tem essas características? Quais são os fatores que desencadearam ela? Como ela se sustenta? O que você está fazendo que não está conseguindo sair desse quadro? Né? Quais são as coisas que acontecem com você que te perturbam? Isso tudo faz parte de uma boa estratégia de tratamento. Né? Senão a gente simplifica demais, medica com remédios em excesso que não vão ter um bom resultado terapêutico. Acaba ficando só paliativo, né? Só paliativo. Infelizmente. E você assistiu Coringa? O filme do Coringa? Sim, é um filme muito interessante, né? Fica aí a dica para o pessoal. Mas o Coringa, né? É um filme que é muito complexo, precisaria de uma hora só para falar desse filme, né? Mas ele tem uma cena que ele tá com a assistente social e ela dá uma lista lá de 10 remédios, sei lá, que ele está tomando. E ele está dizendo, olha, não está adiantando. E ela fala, não, continue tomando, que é isso aí que a gente tem para te oferecer. E ele claramente está falando, ó, isso aí, só isso é insuficiente. Não vai dar conta do meu sofrimento. E aí a complexidade do ser humano precisa de um apoio religioso, precisa de um apoio médico, do psicólogo, de apoio social, educação, cultura. É um bichinho complexo esse ser humano, hein? Acaba entrando no conceito, né, de saúde, né? Que é muito amplo. Muito amplo. E para nós que temos a literatura espírita, tem um autor espiritual, o Emmanuel, que ele fala que saúde é a perfeita harmonia da alma. Uhum. E é o que a gente busca, o equilíbrio, né? Você estando equilibrado em todos os aspectos, físico, emocional, mental, você está saudável, mesmo que você tenha doença. Exatamente. Quando a gente pensa na definição da OMS, lá que fala do bem-estar físico, mental e social... se a gente levar isso ao pé da letra, no Brasil não tem ninguém saudável. Eu sempre brinco com isso. Se for pegar ao pé da letra, todos somos doentes. E sabe quem mais me preocupa, Belo? Fazer uma brincadeira, uma provocação. É aquele que pensa que é saudável. Que é saudável, exatamente. Esse talvez seja o indivíduo mais adoecido. É mais problemático. Vamos aqui que tem mais perguntas aqui, ó. A Gláucia tá fazendo uma pergunta. Uma pessoa com autismo pode ter uma vida independente, trabalhar e estudar? Como você mesmo disse, depende do... Isso, hoje a gente fala no transtorno do espectro autista, né? Então, existem pessoas que, infelizmente, não conseguem sequer se alimentar, precisam de um cuidado, um monitoramento constante. E isso, às vezes, não é nem possível de ser ofertado pela família, exige uma série de apoio de instituições, né, de profissionais, do governo, enfim, dos aparelhos, dos dispositivos de saúde. E tem pessoas que passam desapercebido, né? Inclusive são profissionais de saúde, são professores, trabalham aí, têm uma vida completamente normal. Foge um pouquinho um comportamento, o outro que é diferente, né, da média das pessoas, mas que não a incapacita. Então, é muito importante. O que faz a diferença também é o grau, né, a gravidade do quadro. Mas isso tem uma grande importância de como ela foi trabalhada na infância. Às vezes a criança com um diagnóstico muito precoce consegue receber assistência muito cedo e ela vai desenvolvendo uma série de habilidades. Então ela vai conseguindo, porque as limitações do autismo é o prejuízo na comunicação verbal e não verbal, as estereotipias motoras, né? E isso pode ser muito atenuado, né, com os tratamentos, né? Aqui em Jataí tem psiquiatra da infância e adolescência, minha esposa, a Luciana, é psiquiatra da infância e adolescência, tem a Ana Carolina, que trabalha na infância e adolescência, tem chegou recentemente uma outra psiquiatra que trabalha, então assim, é muito importante. Tem psicólogos especializados, né? A Lisandra, desculpa, eu esqueci o nome dela, agora eu lembrei, a Lisandra, que chegou há pouco tempo, também é psiquiatra da infância e adolescência, e tem muitos psicólogos da área, né, que podem trabalhar e conseguir atenuar, né, esses sintomas e desenvolver habilidades que para as crianças com autismo é muito difícil, que para nós é muito intuitivo, mas para eles exigem que nós consigamos ter um investimento específico, né, nesse sentido. Antes que eu dê sequência aqui nos comentários e perguntas,
Eu até comentei com você mais cedo aqui que a gente fala de coincidências, tem gente que fala que coincidência não existe. Eu tinha feito estava escrevendo aqui o roteirinho do programa e hoje de manhã me veio algo na cabeça. E, coincidentemente, no jornal Na Hora do Almoço, falou sobre isso. Mas vamos lá. Se eu não estou enganado, em 2001... o governo Fernando Henrique, se eu não me engano, foi sancionada uma lei aqui no Brasil que determinou o fim dos manicômios, hospitais sanatórios, os chamados hospícios aqui no Brasil. Eu me lembro de ter acompanhado o pessoal questionando muito, mas como se trata aqueles que são mais graves, que precisam de uma internação, você vai levar isso para casa? Como é que você vê essa questão da nossa política Isso, da política de saúde mental, né, do governo. Na verdade, enfim, os movimentos sociais, né, desde a década de 50, começaram na Itália a reforma psiquiátrica. Sim. E aí surgiu lá o Franco Basaglia, desenvolveu uma metodologia a partir das medicações que existiam de cuidados, né, psicológicos, estratégias, uma condição de cuidar da grande parte da grande maioria dos pacientes com transtornos mentais em casa, em regime ambulatorial, sem a necessidade de uma internação. E a medicação tem um papel central nisso, né, que começou, o primeiro antipsicótico surgiu na década de 50, aí começou essa possibilidade de cuidar das pessoas em casa. E isso vem se desdobrando na Europa, né? Na Itália, isso é um expoente da reforma psiquiátrica. No Brasil, com os movimentos de redemocratização, começou né, no final da década de 70, enfim, na década de 80 começou um arcabouço legal, e em 88 teve a Constituição e a formação do SUS, e aí começou uma prática da desinstitucionalização, que seria... Em um último momento, a cereja do bolo seria a extinção dos hospitais psiquiátricos e a construção de uma rede substitutiva. Essa lei que determina, denomina os direitos, né, dos pacientes, é uma lei conhecida como Paulo Delgado, foi a Lei 10.216, que foi em 2001, e de fato ela fala sobre a necessidade de respeitar os direitos dos pacientes portadores de transtornos mentais. Só que no Brasil... tudo é feito de uma maneira um pouco, né, complicada, porque existiam todos os pacientes que tinham psicoses graves, eles estavam internados em instituições asilares, as pessoas ficavam lá, né, era muito ruim para eles, para a sociedade que trancava os indivíduos e negava a ele qualquer direito. Com essa lei, propunha-se a extinção, e de fato a coisa foi acontecendo, foi fechando a rede existente, que eram esses hospitais, mas não se expandiu a rede substitutiva. O que é a rede substitutiva? É o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que o paciente pode passar o dia em tratamento e voltar para casa, né, ter o ambulatório de especialidade junto, né, multiprofissional, com psiquiatra, psicólogo, assistente social, equipe multiprofissional. Então, o ideal era ter criado essa rede substitutiva, inclusive com residências terapêuticas, que alguns pacientes que estavam lá institucionalizados não têm vínculo familiar mais. E aí ele ia para onde? O hospital ia fechar, ele ia ser colocado na rua? Na prática, foi mais ou menos o que aconteceu em alguns infelizmente. Casos. Mas existe, por exemplo, aqui em Jataí, tem residências terapêuticas que funcionam, mas a rede substitutiva em todo o Brasil ela é deficiente. Então, deveria existir CAPS, deveria existir em número maior, deveria existir ambulatórios de especialidades, enfim. E ainda a internação psiquiátrica ela tem lugar, ela existe. Agora, em geral, ela foi regulamentada com essa lei. Então, um indivíduo, quando a gente interna um paciente contra a vontade dele, imagina que você tem um paciente que tem esquizofrenia, está muito psicótico, não está colocando outra pessoa em risco, ou até ameaçando contra a sua própria vida, né, tentando, ele precisa de algum cuidado, e esse cuidado precisa ser feito, por exemplo, dentro de uma internação. Aí a ideia é interná-lo em hospital geral. Então ele vai, por exemplo, para o centro médico, lá ele tem uma enfermaria de psiquiatria e ele fica um tempo, 1, 2, 3 semanas, ele estabiliza o quadro e ele sai, né? Mas infelizmente é muito precário esse tipo de assistência e não é realizada. Na verdade, eu penso que a internação psiquiátrica ela é cada vez mais rara, mas ela ainda vai ser... Ela é necessária em alguns momentos. Então, assim, não é que a pessoa vai passar a vida toda no hospital, mas ele vai passar algumas semanas. Então, mesmo um paciente que tem esquizofrenia, ele não vai viver no hospital mais. Ele está em crise,
Ele vai começar o tratamento demora algumas semanas para obter resultado, ele melhora, ele se estabiliza, e aí ele volta para o CAPS, por exemplo, que é um local onde ele pode ir todos os dias, passar o dia fazendo tratamento, e volta para casa, se insere de novo na sociedade. Mas a internação, ela não tem condição técnica hoje da gente extingui-la, não faz sentido. A gente, com certeza, usa pouco esse recurso se a rede é eficiente. Por exemplo, eu no meu consultório, eu devo ter internado nos últimos 2 anos, assim, 3, 4 pacientes, muito pouco, né? E com a precariedade da assistência, né, que é feita em todos os municípios do Brasil, Jataí também não é diferente, acaba, né, que os pacientes recorrem à internação de forma frequente, porque ele acaba uma crise, ele sai do hospital, continua o remédio por mais 3 semanas, aí daqui a pouco não tem psiquiatra na rede, disponível tão rápido, o serviço de psicologia também não é suficiente, e aí ele para, o suporte familiar é baixo e acaba que ele recorre. Tem muita coisa envolvida, então, né? A saúde mental, nós não vamos dar conta só resolvendo a saúde. Nós vamos ter que cuidar de uma educação melhor, de relações sociais melhores, você sabe qual que é o fator que tem maior peso na saúde mental das pessoas? É a percepção de pertencer a um grupo, essa questão da coesão social. Então, se você tem um grupo religioso, se você tem um grupo no bairro, se você tem um grupo de amigos, isso te protege de uma forma tão intensa de adoecer psiquicamente que a gente deveria usar muito mais, mas hoje, infelizmente, né, os conflitos que a gente vive sociais, eles estão muito intensos e as pessoas estão se afastando umas das outras. Esse não pertencimento, né, que acaba gerando muito problema. Exatamente. Eu estou achando que o nosso programa hoje vai extrapolar aqui a minha previsão, porque o que está aparecendo de questionamento aqui, de perguntas, está bem interessante. Eu acho que vai furar o meu roteiro. Vamos sim. Se for o caso, vou ter que te chamar novamente aqui para a gente continuar, porque eu não sei se eu vou conseguir entrar onde eu quero agora. Não, mas saúde mental, ela é um saco sem fundo. A gente vai conversando e para ser sincero, é uma área que, se eu fosse trabalhar, eu queria ter entrado nela, porque tem muito tempo que eu venho lendo, que eu venho buscando informações a respeito de problemas mentais. Lia bastante sobre loucura. Quando adentrei ao espiritismo, comecei a ver a questão espiritual ligada aos problemas psicológicos. Então, assim, eu acho muito interessante a área de atuação da psiquiatria. Mas como o programa é direcionado para o ouvinte, então vamos lá para os nossos seguidores aqui, ó. A Gláucia está fazendo outra pergunta: se a psiquiatria auxilia no tratamento da fibromialgia. Então, a fibromialgia é um quadro que tem uma interface muito grande entre a psiquiatria e, por exemplo, a reumatologia que cuida, né? Que são esses quadros inflamatórios, né, sistêmicos, que cursam com muita dor. E eu brinco com os alunos, falo, brinco e isso é verdade, né? A depressão, a ansiedade, elas são doenças sistêmicas. O organismo está inflamado. Existe um processo inflamatório. Então, o indivíduo que tem sintomas depressivos e ansiosos, ele costuma ter muita dor. Né? Inclusive, aumenta a sensibilidade dele à dor. E os pacientes que têm fibromialgia, costuma ocorrer uma predisposição a expressar as emoções através do corpo. Porque tem gente que não fala. Tem gente que, se você perguntar, tá tudo bem? A pessoa fala, não, tá tudo bem, tô tranquilo, não tem nada de ruim na minha vida. Só que todo dia é uma dor diferente, é um mal-estar diferente, porque ela não consegue reconhecer as emoções, ela não identifica, mas o corpo tá falando, ó, me acode aqui que nós estamos numa situação perigosa. Tem até alguns programas passados eu falei sobre essa questão, né, das emoções influenciar na fisiologia. E influencia muito. Demais. Então a gente percebe essa relação direta, claríssima. Inclusive, isso tem a ver com um perfil de personalidade das pessoas. As pessoas que não reconhecem muito bem suas emoções costumam ter esses sintomas que a gente chama de psicossomáticos, né? Sim, sim. Então, porque quando a gente está triste, a gente tem uma sensação emocional de estar sem energia, de estar angustiado, de estar sofrendo, e o corpo está pesado, tá assim, às vezes um pouco mais dolorido, sim, mas algumas pessoas não percebem que está triste, elas simplesmente percebem essas manifestações físicas da depressão, e aí, às vezes, ela
Existe um exagero de diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia é uma condição médica que tem uns critérios bem específicos. Tem que palpar os pontos lá e, de fato, raramente isso é feito. Às vezes o paciente recebe esse rótulo de uma forma precipitada, o médico já não está muito atento. Ele fala, não, isso aí você está com fibromialgia, toma essa amitriptilina aí e pronto, vai. Isso aí é estresse. E o sujeito não está interessado assim, no paciente, né, de certa maneira. E, de fato, a psiquiatria acaba sendo um local, né, a psicologia, para compreender, né, do porquê da dor. Né? Exatamente. Seguindo aqui, a Laura, dando boa noite a todos, falando aqui, o doutor falou sobre cuidados com a saúde mental, mas como ter esse cuidado de forma preventiva? Como fazer prevenção nesse caso? Eita, isso. E aí, Biela, como é que você previne? Como é que você cuida da sua saúde mental? Eu já estou quase marcando uma consulta com você lá, que você falou algumas coisas aí que eu acho que eu estou precisando. Aqui. Não, mas para ter dica tem que ir no consultório, né? Tô brincando. Na verdade, é fazer aquilo que nos faz bem, né? Então, por exemplo, a criança ela tem que ser criança, ela brinca, né? Ela se diverte, ela tem o lúdico ali, e ela vai se encantando com a vida. E o adulto vai ficando chato, né? Sim. Nossa Senhora, a pessoa vai perdendo esse olhar ingênuo e que torna a vida tão saborosa, né? Então, assim, é cuidar daquilo que geralmente a gente abre mão. Por exemplo, quando a pessoa está um pouco cansada, ela deixa de ir para a academia, né? Que ela, não vou para o trabalho, eu vou. O trabalho está um inferno, lá está difícil, uma canseira danada, mas aí eu vou. E lá eu faço meu trabalho, porque eu preciso ganhar meu dinheiro para comprar pão. E aí ela não vai para academia, ela no final de semana não vou sair, não vou me divertir, não vou para o parque, eu não vou ficar com os meus filhos, eu não vou buscar uma religião, eu não vou fazer nada, eu vou só gastar minha energia no trabalho. Então ela vai abrindo mão de tudo aquilo que dá sentido à vida. Sim. Né? Então, buscar um sentido é a grande tarefa, no meu ver, da vida, né? De buscar um sentido para essa nossa existência. Né? Eu acho interessante, acho que toda vez eu cito mesmo a mesma coisa, mas não tem como, você sempre vai acabar caindo nessa questão do sentido, de achar um sentido. E eu vou citar de novo o Viktor Frankl, que chegou nessa conclusão também lá na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, né? Que ele percebeu exatamente isso. Quem tem sentido na vida tem mais condição de viver. Exato. E aí eu falei, né, que essa questão da socialização, ter a coesão social é uma ferramenta valiosíssima. Então, se insira em algum grupo, alguma atividade, né, que inclua outras pessoas, a vizinhança, enfim, a igreja, as religiões, elas têm essa potência muito grande. Porque o isolamento, ele faz mal. Ele faz mal. E é um isolamento que, às vezes, ele não é... Não estamos falando só de ir até o lugar, mas de pertencer, de participar, né, das atividades. Fazer uma atividade física é uma outra coisa. E uma pergunta que eu faço para os pacientes, né, devolvendo aí a pergunta da Laura, e o que você gosta de fazer? Qual que é seu hobby? O que você se diverte como? Aí tem pessoas, a grande maioria fica assim olhando para minha cara, falando assim, não, o que esse cara me perguntou isso aqui na consulta? Que absurdo. Porque a pessoa, ela para e fala, olha, não sei, viu? Não sei não. Mas eu falo, não, mas lembra lá atrás, quando você era criança, o que você gostava de fazer? E a pessoa lembra, não, eu gostava muito de jogar bola. Nossa, ia pescar, com meu pai era bom demais. Não, gostava de dançar. Falei, e aí? Vamos lá, é só perguntar para a criança que ajuda demais, né? Lembra da sua versão infantil que ela vai te dar um rumo na vida, provavelmente. Mas é isso, né? Você se desligar muitas vezes daquilo que está te causando problema. Então, fazer uma caminhada. Você até citou mais cedo aqui a questão de atividade física, né? Exatamente. Faz uma atividade física, vai assistir um filme, vai cozinhar, né? Quem gosta, né? De mexer lá. Para mim é uma delícia, eu adoro ficar lá mexendo nas panelas lá. E viver o presente, né? Hoje a gente fala muito na meditação, viver o agora, né? Que é radicalizar essa questão de viver o presente. Então, às vezes, a gente está aqui conversando. Mas imagina se eu estivesse pensando assim, nossa, amanhã tem que acordar, aí tem o paciente tal que eu vou atender, o que eu vou fazer com ele, será? A nossa conversa aqui não teria o menor sentido, não teria sabor, eu não estaria apreciando e não estaria usufruindo desse momento, né? Então, assim, viver o presente. Você vai tomar, né, uma Coca-Cola ali, você toma, sente ali, presta atenção no sabor, nas bolinhas estourando ali na sua boca, né? Se ela está muito doce, se não está, se está gelado.
Parece uma besteira, mas isso faz muita diferença. Às vezes eu vou caminhar no parque, quando eu tô meio assim, atribulado, apressado, quero só fazer meu treino rapidinho, nem presta atenção, parece que nem foi bom. Mas quando você tá em paz, você vai lá, você olha, assim, você percebe que tem cada reta lá do parque tem um ventinho que bate de um jeito diferente, uma temperatura, um cheiro, uma coisa para você olhar, e a vida passa a ter sabor, né? Exatamente. Se a gente não prestar atenção, a vida ela perde o sentido daqui para ali. Já aproveitando aí, vou dar um spoiler. Na quinta-feira sai o novo episódio do outro podcast, O Mundo Espiritual, e eu vou falar um pouco sobre isso. Inclusive tem uma pequena historinha lá que o Rubem Alves gosta de contar, mas não é dele, que fala exatamente isso, essa questão de viver o agora, de aproveitar o momento presente. Então aguardem, quinta-feira, mais um episódio do podcast Mundo Espiritual. Vamos seguir aqui. Olha só, Cláudia Estrela Prieto Mulatieri, dando boa noite, direto de Rivera, no Uruguai. Olha só, o Uruguai é um lugar muito interessante. Eu fui lá e achei incrível o Uruguai. Estamos chegando longe. Mariana Carvalho. E para haver cura, o paciente deve estar aberto a isso. Nem sempre estamos dispostos ou com recursos, inclusive emocionais e espirituais, para que a cura aconteça a partir de uma consulta. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, né? De fato, a gente tem que construir isso junto com o paciente muitas vezes, né? Porque às vezes o paciente não está em condição de ouvir determinada fala ou intervenção. Então a gente tem que avaliar se é o momento oportuno e como construir isso juntos, né? Sim. E até falando nessa questão da religião, como abordar essa religiosidade nos pacientes é uma coisa muito importante, né? Porque eu vejo que é um assunto, a religião, ela fornece sentido para a existência de grande parte das pessoas. No Brasil, ela forma muita subjetividade do brasileiro. Sim. Seja por adotar uma religião ou seja por não adotar. Porque você está imerso nesse discurso, na moral cristã que a gente vive, né? E, de fato, às vezes as pessoas estão com uma pressa tão grande de converter, talvez assim, aquele indivíduo, que acaba fazendo intervenções que são um pouco atrapalhadas. Então, às vezes, a gente ouve muito paciente que está com depressão, aí alguém da família, com uma boa intenção, falar, não, mas isso aí é porque você se afastou de Deus, você começa a emitir uma série de juízos que às vezes causam uma reação exatamente inversa do que ela queria causar. Um efeito contrário, exatamente. Ela acaba afastando a pessoa da religião e acaba piorando os sintomas depressivos. Então, eu sempre penso que, de alguma maneira, né, as religiões elas devem ser como mais um hospital do que exatamente um local de julgamento das pessoas, né? Então acolher o sofrimento sempre, se surgir oportunidade e aquilo fizer sentido para aquela conversa, você fala do assunto, né? Convida a pessoa de uma forma respeitosa, mas levando em consideração as crenças dela e nunca invalidando a dela, né? Às vezes, imagina, se chegasse ao Biel e falasse, não, isso aí, essa coisa, essa religião espírita não tem nada a ver, tá errada, a minha que é a certa, você tem que seguir, isso que você está fazendo está te fazendo mal, está te levando para... Aí você fala, poxa, peraí, o cara está me acusando aqui, me atacando, me desrespeitando, não quero mais essa amizade não, vou ficar um pouco distante mas desse jeito. Muitas vezes é exatamente isso que a gente percebe em várias vertentes religiosas, e o Espiritismo não foge disso, a pessoa chegar, como você bem colocou, você já está passando por um problema grave ali, que ninguém está entendendo o que está acontecendo, nem você mesmo. E aí chega o outro e fala, isso está acontecendo porque você, nem você disse, se afastou de Deus. Aí, além de você não entender o que você está sentindo, você está se sentindo culpado porque você fez alguma coisa errada. Então, assim, a ideia de acolher é a grande estratégia. Eu, assim, estou na psiquiatria já há alguns anos e todos os dias da minha vida, né, nos últimos 15 anos aí mais ou menos, é ouvir as pessoas, né? E aí talvez as pessoas imaginem que quando vá lá eu vou dizer alguma coisa que vai curá-las. Nossa, mas é muita... Não, esperem menos de mim, por favor. Eu vou ajudar, eu vou acolher, vou escutar, e às vezes não tem o que ser dito. Às vezes é só falar assim, vamos caminhar junto aí, porque eu não tenho, assim, o seu sofrimento, ele transcende o que a gente pode fazer nesse momento de uma decisão prática, né? Vamos conte comigo para viver essa dor junto aí e buscar dias melhores. Exatamente. A nossa amiga Deigma está nos acompanhando aqui, ela faz um questionamento interessante. Dr. Fernando, quando deve haver preocupação com adolescentes e até jovem adulto
no hábito de jogos online, seria necessário tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico? Bom, gente, hoje, né, com o advento aí da pandemia, aumentou muito. É claro, as tecnologias surgiram e se tornaram prazerosas de serem usadas, né? Nós gostamos de usar rede social, jogos eletrônicos são extremamente prazerosos. Eles foram desenvolvidos, inclusive, com estudos de neurociências para ter aquela dose ideal de prazer e sem frustrar tanto, assim, para você continuar se sentindo vitorioso, especial e conseguir... E continuar jogando. E de fato, isso vai causando uma dependência. Hoje a gente vê indivíduos com dependência de jogos eletrônicos, enfim, de mídias sociais. Isso é um problema, sim. Em geral, a gente, como toda dependência, seja ela por uma droga, por um comportamento aditivo como os jogos eletrônicos ou as redes sociais, a gente percebe muito o empobrecimento de repertório. Então, por exemplo, a pessoa eu gostava de fazer atividade física, gostava de estudar, né, saía com os meus amigos, tinha namorada, né, e tinha uma série de atividades. De repente ela parou, no namoro já não quer mais sair tanto com a namorada, ela não está mais passeando tanto, tudo está virando aquele hábito, o jogo, né? E aí a pessoa vai perdendo o controle e quando vê, ela inclusive começa a ter falhas em compromissos profissionais ou educacionais dela. Então é uma coisa muito importante, mas de fato uma coisa interessante é observar o tempo de jogo, né, que costuma ser exagerado, e esse empobrecimento de repertório. A pessoa começa a fazer só aquilo. É como a bebida o indivíduo, né, não, eu só vou numa festinha lá, no aniversário de criança, só vou se tiver bebida. Não, só vou no lugar se eu puder beber. Não vou lá na casa de fulano, que não, eles são crentes, eles tomam tubaína. Então, assim, tem esses estereótipos, né, e a pessoa vai se tornando empobrecida e violenta e preconceituosa e vai, quando vê, se isolando e tendo muitos prejuízos na vida. Hoje a gente vê pacientes que têm problemas graves, né, com dependência de rede social, de jogos. Sim. E também... Eu achei interessante essa colocação de empobrecimento de repertório. Vai empobrecendo, né? Então, exatamente o que acontece. E isso, né, é uma coisa muito ruim, porque de fato... os prazeres, eles inclusive nos protegem um pouco dessa questão da dependência, né, dos hábitos ruins. Se você tem uma vida prazerosa, se você tem várias coisas boas na sua vida que você quer fazer, naturalmente você vai distribuir seu tempo e não vai dar tanta brecha, assim, para, por exemplo, a usar uma droga em excesso ou a jogar em excesso, enfim. E os computadores aí, as redes sociais, esses algoritmos, eles são feitos para nos aprisionar. E aí a gente tem que ter essa clareza. Tem um documentário muito interessante que chama O Dilema das Redes. Fica aí para vocês verem, que mostra como que a inteligência artificial ela é uma luta, né? Ela tentando nos viciar e nos controlar de certa maneira, e nós tentando escapar dessas armadilhas. Ela é feita para isso mesmo, né? É feita para isso. Eu tô achando que eu não vou nem conseguir entrar aqui na área que eu queria. Eu vou ter que ver realmente se você consegue fazer mais um programa com a gente. Marca um outro dia aí. Para eu poder dar continuidade. Eu também ia fazer essa pergunta para você com relação a onde você atende. Tem um ouvinte aqui pedindo. Tá. Não, eu tenho, se vocês quiserem um contato mais fácil, tem no meu site, psiquiatrafernando.com.br, depois eu deixo ali. Tá. Mas eu atendo aqui no hospital próximo, numa clínica próxima ao hospital da Unimed, mas estou em mudança. Em breve eu vou atender ali na Praça da Bíblia. Tem uma clínica que está terminando os móveis ali, mas eu vou deixar o contato depois no link ali para vocês entrarem em contato. A Vanessa, minha secretária. Eu coloco. E também a Vanessa é uma pessoa incrível. Ela faz esses acolhimentos também, né? Ela consegue ter essa empatia, né? Ela consegue. Isso é interessante, Fernando. Receber as pessoas com amor, né? A gente percebe, e talvez uma das coisas que mais se manteve em atividade, talvez uma das que mais cresceu durante a pandemia, dentro das casas espíritas, é o que a gente chama de acolhimento fraterno. Que é exatamente isso que as pessoas estão buscando, estão precisando, né? Exatamente. E aí não é só o profissional da medicina, são todos nós, né? Exatamente. Podemos fazer isso. E isso, acolher, né? Eu sempre falo isso, a gente, assim, falar, você não precisa. Falar, você fala se
se você conseguir construir uma coisa que não seja desrespeitosa, violenta e que ajude a pessoa. E isso não é tão fácil quanto parece, mas enfim, acolher é uma coisa que todos nós podemos fazer, né? Basicamente é validar o sofrimento. A pessoa está em luto, por exemplo, você fala, poxa, realmente, né? Pode contar comigo, estou aqui junto, se precisar, conte com a minha parceria. E sem ficar emitindo juízo de valor, sem ficar dando opinião, porque a pessoa não quer, assim, necessariamente uma opinião. Inclusive, até indivíduos, né, quando você começou a perguntar, eu achei que você ia perguntar sobre o suicídio, né, sobre o risco de suicídio, quando ela falou do risco. Eu ia chegar lá. Vai falar do suicídio. E, de fato, o sofrimento emocional, ele faz a gente refletir sobre a vida e sobre a morte, evidentemente. E as pessoas que têm depressão, frequentemente tem pensamentos de morte. Hoje a gente tem estudo que mostra que mais de 90% das pessoas que têm depressão, elas pensam em morrer. Não quer dizer que elas têm um suicídio planejado, mas é uma coisa que passa no horizonte delas. A vida perde o sentido e a coisa vai se tornando mais perigosa com o tempo. E aí esse acolhimento, ele é fundamental. Você falar com a pessoa sobre isso, falar, não, vamos, eu posso, né, te acompanhar, estou junto, né? E essas falas, por exemplo, que eu disse de que, não, isso é falta de Deus, isso é falta do que fazer, isso é preguiça, é só você fazer mais isso. Esse tipo de fala, tem alguns estudos interessantes que mostram que o paciente que recebe esse tipo de fala, ele se sente muito pior e ele sente que o entrevistador ou que a pessoa que falou aquilo, ela não tem a menor preparo para lidar com aquela questão. Então, isso acontece, eu não estou falando somente em ambientes religiosos, isso acontece muito com profissionais da saúde. Dentro da área da saúde. Dentro da área da saúde. Às vezes a pessoa chega num médico ou em algum outro profissional e a pessoa dá uma receita de bolo. Não, você tem que fazer assim, faz assado, toma isso, faz daquele jeito que vai dar certo. E não dá para você agir dessa maneira. A vida, ela é singular em cada um de nós. E aí cada um vai ter que encontrar o seu caminho. A gente vamos caminhar junto com o paciente para ele encontrar qual o melhor jeito dele não adoecer, qual o melhor jeito dele promover saúde. Porque para mim é uma coisa, para você é outra e certamente mesmo para sua esposa que convive tanto com você é outra coisa. É outra coisa, exatamente. Não dá para a gente falar assim, não, para o Biela é isso, então vai servir para todo mundo. Não dá certo. Cada um tem o seu. A sua singularidade, né? Eu não me lembro agora quem exatamente falou, mas algo como... Nós temos muito curso de oratória, mas deveríamos ter curso de escutatória. Essa é uma boa, né? E realmente falta muitas vezes a gente escutar. Porque a gente quer emitir opinião, quer dar palpite, mas escutar a gente não sabe. Exatamente, né? Hoje a gente... sei lá, para algumas funções, né, é muito importante, né, você se preparar, por exemplo, às vezes, sei lá, para ser pai, para ser mãe. É uma coisa complicada, né, difícil, é uma das missões impossíveis, né, que o Freud dizia que tem duas coisas impossíveis, governar e psicoanalisar. E, de fato... educar sem cometer erros é impossível, mas assim, a gente pode e deve, né, se preparar um pouco. Como? Vamos estudar um pouco, tem muita coisa que a gente pode ler para ajudar a se balizar se o nosso comportamento está ajudando ou atrapalhando nossos filhos, né? E isso tem um impacto muito grande. Como eu falei, a infância ali, meu Deus, é o momento mais importante da vida. E às vezes, uma coisa que eu sempre ouço no consultório é esse distanciamento que existe entre pais e filhos, né? Às vezes os pais, quando os filhos ainda estão pequenos, estão muito ocupados, assim, não preciso trabalhar, ganhar dinheiro para organizar a nossa vida, depois... Aí a vida está melhor, eu vou curtir e ficar com os meus filhos. Mas aí você já isolou o filho. Você já perdeu o tempo. O dinheiro que você ganhou com 18, com 30, com 50, com 70 é o mesmo. O valor é igual. Agora, o tempo que você gasta com seu filho de 2 anos é muito mais precioso do que o que você gasta com 5, com 10. É difícil falar isso, mas é uma coisa que tem um impacto muito grande na saúde mental das crianças. Então, assim, entre ganhar um dinheirinho a mais e passar uma hora com seu filho, não tenha dúvida que vale muito mais isso, porque depois... eu nunca recebi ninguém no consultório que chegou assim, meu pai, ele ganha muito pouco, por isso que eu estou deprimido. Mas, em geral, olha, meu pai, ele não estava presente quando eu gostaria, ele não participou, ele não foi, né, naqueles eventos de escola que estava o pai do amiguinho. A presença, ela é muito importante, né? Então, estar presente, eu estou falando aqui o tempo todo, que a socialização é ouro. A presença
ela é imprescindível, né? Infelizmente o tempo tá se esgotando. Para repetir o site, qual que é o site? É psiquiatrafernando.com.br. Tá. E aí eu tenho contato de WhatsApp também, eu posso deixar da Vanessa, minha secretária, é o 649-9929-3050. Mas a gente põe no link aí embaixo. Tá, depois eu coloco no link aqui, eu ponho tudo. Tem mais questões aqui, mas o tempo está se esgotando. Eu vou ter que depois pegar a questão, passo para você e respondo aqui nos comentários do programa. Mas eu queria entrar em outras áreas, mas o tempo aqui realmente... eu falei para você antes de começar que a gente fica por conta da conversa e muitas vezes direcionados pelos nossos próprios ouvintes, né? Mas conversa tem que ser assim, né? Se tiver um roteiro muito engessado, atrapalha, né? E é esse o telefone mesmo? Isso aí. Pode deixar, 99929-3050. 3050. Exatamente. E como a gente, assim, deixou aberto também, né, a conversa para que a gente pudesse desenvolver da melhor, assim, mais livremente, e os nossos ouvintes hoje participaram bastante. Eu realmente queria ver depois com você se a gente pode. Não, vamos marcar. Porque eu acabei nem entrando na espiritualidade propriamente, que eu queria falar um pouco sobre mais essa questão da religião, como é que isso influencia, inclusive na formação do profissional, médico, mas vamos ter que deixar para uma outra oportunidade, porque se eu começar aqui, a gente vai continuar até sabe Deus que hora. E até interessante essa coisa, né, de como que eu gosto muito da linguagem mais indireta também. Então, ao meu ver, hoje a gente falou muito de espiritualidade aqui, mas de uma forma indireta. Sim. E isso, ao meu ver, é muito interessante para até para uma dica, se você tem um familiar que está em adoecimento em casa, você fica falando muito assim, de Deus para ele diretamente, talvez ele vai se cansar. Meu Deus, que coisa chata, não aguento mais essa pessoa me falando a minha... Mas calma, vamos falar de acolhimento, falar de amor, falar de presença, né, de vida. O que você colocou aqui, exatamente, né? A espiritualidade está permeando um monte de coisa que foi conversada. A questão do olhar para o seu filho, de você escutar, de você fazer alguma coisa que você goste. A espiritualidade está nisso tudo. Exatamente, né? Mas, assim, a gente queria conversar um pouco mais, né, sobre isso tudo. Então, vamos marcar. Depois, se você tiver jeito, a gente agenda mais uma vinda sua aqui para discorrer um pouquinho mais e também para o pessoal poder nos brindar com mais comentários tão bons como nós tivemos hoje. Então, esse é o Espiritualidade, eu sou Carlos Biela, a edição e a apresentação são minhas e a técnica fica a cargo do nosso Claudinho Cardoso. Hoje nós falamos um pouco a respeito da espiritualidade e os problemas psiquiátricos, recebemos aqui o nosso, agora vou chamar de amigo, Fernando Meneghini, médico psiquiatra, professor, né, da nossa Universidade Federal de Jataí, a quem eu agradeço imensamente pela participação desse programa que foi tão gostoso. E eu lembro que já está agendado o programa com o Dr. André Iacusan, que é médico, professor e monge budista. O programa, se não ocorrer nenhuma mudança, vai ser no dia 15 de agosto, e ele vai falar diretamente lá de Porto Alegre. Também já está agendado para o dia 22 de agosto, com a professora do curso de Medicina da UFJ, Bárbara Lucas, um programa para a gente falar sobre doação de corpos para a ciência. Então, já coloquem na agenda de vocês, não percam e vão participando das nossas programações. Esse é o Espiritualidades. Lembro a vocês que o Sintonia no Bem tem uma programação bem diversificada, basta você acompanhar nos nossos canais. Se inscreva, né, nos canais, observe sempre a nossa programação. Se você for lá no YouTube, clica lá na inscrição, clica lá no sininho também, que sempre que nós tivermos uma transmissão ao vivo, você vai ser avisado. Para encerrar, eu vou fazer uma leitura aqui, que está num livrinho pequeno aqui de Emmanuel, Trilha de Luz. Como a gente está falando muito na ciência, uma oração ante a ciência. Ante, no caso de perante, né? Senhor Jesus,
Enquanto descortinas para o homem através do próprio homem novos panoramas do infinito, a fim de que nos conheçamos na Terra, em toda a extensão de nossa pequenez, quando avaliados pela grandeza do universo, auxilia-nos a derrubar as fronteiras de prepotência e de ódio que ainda nos separam no caminho da vida. Deixa-nos perceber que a paz é impossível sem a certeza de que somos efetivamente irmãos uns dos outros, com a obrigação de amparar-nos mutuamente. Fazem-nos saber que os mais fortes são o apoio dos mais fracos, que os mais cultos são chamados a instruir os menos cultos, que não existe bem onde falha a disposição de sanar o mal, tanto quanto não se concebe luz que se recuse a dissipar as trevas. Auxilia-nos, por misericórdia, a suprimir de nossa própria natureza as taras da guerra que carregamos no transcurso dos evos, para que o progresso nos abençoe sem tributos de lama e sangue. Não permitas venhamos a te malversar as concessões, transformando-te a cobertura de amor em motivos para hegemonias de opressão. E à medida que a Terra, com o facho da inteligência, se encaminha para conhecer outros astros, reúne-nos como sempre em tua bondade e ensina-nos de novo, ó eterno benfeitor e excelso amigo, que debalde não alçaremos à glória do gênio, se não te recebermos no coração. Então, vamos encerrando o nosso programa, agradecendo novamente o doutor Fernando pela presença e imensamente grato. Aí você está me rebaixando. Eu era amigo, agora eu virei doutor. Não. Eu queria agradecer também ao convite. É uma alegria participar de bons bate-papos como esse. Espero voltar e vai ser um prazer aí. Obrigado a todos. Então, agradeço meu amigo, doutor Fernando, e a todos que participaram do nosso programa. Um grande abraço, fiquem todos em paz e até o nosso próximo programa.